Gabriela, licença. Boa tarde, professores, alunos e convidados. Continuamos agora com o segundo dia do Simpósio Internacional de Literacia Midiática. O simpósio é uma organização do Grupo de Pesquisa Redes, Ambientes Imersivos e Linguagens, que está integrado à linha de pesquisa Redes, Estética e Linguagens, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O simpósio tem o objetivo de fomentar a discussão sobre a literacia midiática, tema em voga no contexto internacional, mas ainda em fase inicial no Brasil. Busca ainda incentivar as atividades da rede de pesquisa Alfamed, que agrega pesquisadores da área da alfabetização midiática em países da América do Sul e Europa. Vale ressaltar que essas atividades estão integradas no projeto de pesquisa Observatório da Qualidade no Audiovisual, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e coordenado pela professora Gabriela Borges. Agradecemos o apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Comunicação, do PET-FACOM, a Acesso Comunicação Júnior, da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e da da comissão organizadora do evento. Eu achei bem interessante, surpreso, porque eu não imaginava. Surpreso, porque eu não imaginava que tivesse tantos. Eu achei bem interessante, eu fiquei surpreso. Eu achei bem interessante, eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava que tivesse tantos projetos aqui mesmo no Brasil tratando dessa questão da literacia midiática. Tem gente preocupada com esse assunto. Com as palestras que a gente está tendo agora, eu tô achando, tô vendo que o tema é mais importante do que eu pensava. Acho que está muito bacana, eu acho que vai contribuir aí não só com a cidade, como com a região, né? Porque é uma área importante, eu acho, hoje, porque as pessoas são bombardeadas o tempo todo pelo audiovisual e existe pouca reflexão crítica sobre isso, né? Então acho que isso pode ser muito interessante, não só para futuros professores, pessoal da área da educação, como para quem lida com comunicação em geral. As expectativas foram além daquelas dimensionadas por nós, né? Inclusive a própria mídia local está dando cobertura ao evento, o MGTV vai vir fazer uma cobertura, a Tribuna de Minas deu também. Então isso quer dizer que é um evento relevante para a cidade, não só para a universidade, mas para a cidade também. Então estou muito satisfeita com o retorno que a gente está tendo, mesmo dos nossos alunos, que são o nosso primeiro foco. É muito bom a gente saber que nós estamos fazendo projetos que encontram paralelos em outras experiências desse tipo, não é? Não só esse lá do Triângulo Mineiro, mas também com o projeto mais geral proposto de manhã pelo professor Inácio, não é? Lá da Espanha. E muito interessante a sequência
das atividades não foi idêntica, mas tudo muito parecido. Então, é um sinal de que nós estamos num bom caminho, nesse sentido do estímulo à competência midiática, que é o tema aqui do Congresso. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh, oh, and they come on star. Para darmos continuidade à programação, convidamos Mônica Fantin, da UFSC, Márcia Silva, da UEP, e Soraya Ferreira, da UFJF, para a mesa Mídia e Educação, Conceitos e Práticas, e a professora Letícia Torres, para a mediação. Mônica Fantin é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora do Centro de Educação da mesma instituição e atua no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação. Tem estágio de pesquisa na Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão, na Itália. Márcia Silva possui graduação em Pedagogia e mestrado em Educação pela USP, doutorado pelo programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com estágio sanduíche na Universidade de Algarve, em Portugal. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Soraya Ferreira é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora associada e membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Suas pesquisas estão relacionadas à linguagem audiovisual. Letícia Torres possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em assessoria. Atualmente é coordenadora do curso de Comunicação Social, Jornalismo, diurno da Universidade Federal de Juiz de Fora. Com a palavra, Letícia Torres. Boa tarde. Gente, é um prazer, né, estar aqui mediando essa mesa, além de estar com pessoas tão queridas, né, Soraya, minha companheira aqui de Facom, a Márcia e a Mônica a gente conheceu essa semana, mas já são pessoas muito queridas, muito especiais, mas principalmente porque essa mesa vai tratar da literacia midiática na prática, que é quando o processo se completa, né, quando o ciclo se fecha. Nossa, é empolgação, né, com o ciclo se fechando, né? Tá melhor com ou sem microfone, hein, gente? Com? Tá, então nesse momento, né, que o ciclo se fecha, a gente vai discutir a literacia midiática na prática, tanto de forma conceitual, enfocando os desafios para aplicação, né, disso na sociedade, como também a gente vai apresentar trabalhos práticos realizados, coordenados pelas professoras aqui presentes. Então, é um momento, assim, muito empolgante, né, para aqui para o simpósio. Eu não vou ficar falando muito, que mediador não cabe, né, ninguém que veio ouvir o mediador, mas as professoras que vieram apresentar a experiência. Então, eu já vou passar a palavra para a professora Mônica Fantin. Bem, primeiro gostaria de agradecer ao convite, cumprimentar a organização do evento e toda a equipe, né, que nos acolheu com tanto carinho
né, e essa importante possibilidade de estar compartilhando um pouco as pesquisas que a gente vem fazendo e pensando novos projetos e novas parcerias. Então, o que eu vou trazer para vocês vai contar um pouquinho a história do nosso grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, UNICA, né, Núcleo de Infância, Comunicação, Cultura e Arte, discutindo algumas tendências e, quem sabe, novos paradigmas da pesquisa no campo da mídia e educação, e com isso os desafios, né, tanto na questão da formação, da pesquisa e da intervenção. Aí vou situar também algumas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, e no fim, um pequeno vídeo que eu acho que tem, né, que tem bastante relação com isso que a gente está discutindo nesses 2 dias, né, até agora. Eu vou para... Mônica. Eu só gostaria de lembrar também que tem 3 pesquisadores do nosso grupo, que estão aqui também, 2 mestrandas e uma doutoranda, a Gabriela, a Liana e Bárbara, que também vão se envolver, né, certamente nessas discussões que a gente está trabalhando. Bem, então, primeiro, só para situar um pouquinho do nosso grupo, né, que busca justamente pensar os estudos da infância, da cultura lúdica, da narrativa, da arte, da comunicação, ao lado, né, das questões da cultura digital, das tecnologias, da mídia educação e da formação. Então, é um grupo bem plural, que tem esses vários olhares sobre infância, sobre mídia educação, sobre formação de professores, arte e cultura. E aqui essa foto foi interessante, porque a gente bateu numa escola, onde essas alegorias que vocês estão vendo, elas traduzem uma brincadeira, né, muito presente na cultura da ilha, que é o boi de mamão, né? Então, esse boi de mamão foi feito pelas crianças e nessa escola ele fica ao lado, né, das salas com os equipamentos. Então, a tecnologia ao lado, né, de toda essa cultura lúdica que faz parte do universo da criança na escola. Então, um dos pressupostos do nosso grupo é o entendimento da mídia como um ecossistema cultural inseparável dos demais aspectos que fazem parte do cotidiano da vida de crianças e jovens. Por isso, deve ser explorada como espaço de crítica, criação, produção intersubjetiva, atribuição de significado à experiência, de autoria, de diálogo e de pertencimento cultural. E aí a perspectiva da mídia educação é que essa participação da leitura e da produção de textos nesse contexto em que se expressam com as múltiplas linguagens e também nas redes, né, ela deve ser entendida como uma instância de elaboração crítica, né, de reelaboração crítica dessas formas e conteúdos com que crianças e jovens interagem, né, e compartilham pelas mídias. A outra compreensão da escola como esse espaço em que a arte, a cultura, a comunicação estão juntos, né, e se articulam plenamente, ou deveriam se articular plenamente aos conteúdos do ensino curricular. E aí, a gente trouxe uma frase de uma última pesquisa que a gente concluiu em dezembro, sobre o uso do computador, o programa, né, Um Computador por Aluno, que eu vou falar mais para frente, e que a gente perguntava para as crianças o que tinha mudado na escola, né, com o laptop. E aí uma criança fez, né, uma fala que a gente achou que sintetizou bem o que significou aquele programa. Quer dizer, que a escola continua igual, mas ficou mais tecnológica, né? Então, da escola enquanto instituição, que dificilmente muda, né, mas que a tecnologia está presente e, quem sabe, com ela também podem, né, novas práticas serem construídas. Bem, aí as tendências da pesquisa em mídia e educação nos últimos anos, né? Eu trouxe algumas considerações do Fórum da Unesp de 96, né, quase 20 anos, para a gente ver como que isso vai evoluindo, né? Então, desde pesquisas no campo conceitual, né, do que é mídia e educação, a evolução técnica, né, dos artefatos, dispositivos, as ferramentas, as novas mídias, os efeitos, né, da globalização e a tecnologia, né, na educação, e essa dialética, né, entre contexto internacional e os contextos locais e nacionais. E também as tendências de pesquisa sobre o meio, com análise de práticas midiáticas, os estudos de representações, estudos em repetição e contexto,
e do funcionamento das mídias. Então, a gente vê que de lá para cá muita coisa ainda permanece, né, como objeto de pesquisa no campo, mas muita coisa também vai se modificando porque o próprio contexto se modifica. E aí a gente vê que tem os temas constantes da escola, né, do educar para, com, sobre, através das mídias, numa perspectiva da leitura crítica, da reflexão, mas também da produção dessas literacias, né, que vão sendo construídas, dos aspectos chaves, né, dos famosos aspectos chaves da mídia educação, que Bazalgette há tantos anos trouxe, né, da experiência do currículo, né, mídia educação na Inglaterra, e tantas outras. E aí os temas de pesquisa do nosso grupo tentam estar dentro, né, desse contexto, em sintonia com essas questões, mas incorporando a especificidade do olhar, como eu falei no início, né, da criança, o cinema, o audiovisual, a dança, as artes, a literatura, o imaginário, né, junto com esses temas. Então, nesse conteúdo, nessas nossas pesquisas, isso entra como mais um dos temas, né? E também pensar a cultura digital ao lado da questão da corporeidade, né? E dos multiletramentos ou multiliteracies, né? Como a gente vai ver mais adiante toda essa questão conceitual. E aí, o nosso grupo também tem a especificidade numa construção metodológica da pesquisa com criança, que a gente vem construindo nesses 15 anos, no sentido de pesquisar com as crianças, pesquisas com as crianças, além das pesquisas sobre crianças, pesquisar com crianças. Isso envolve uma metodologia que ainda está sendo muito discutida, e é recente, né, na tradição dos estudos em educação, porque o que significa a participação da criança na pesquisa? Né? E como muitas vezes os nossos instrumentos utilizados, às vezes ela responde aquilo que ela acha que a gente quer ouvir. Né? Então, certas armadilhas que a gente fala da pesquisa com criança, que a gente precisa captar através de outras linguagens, sobretudo porque a linguagem escrita, e muitas vezes a nossa lógica de adulto, não dá conta de captar a riqueza, né, desse imaginário, dessa inventividade, né, desse pensamento simbólico que a criança pensa, né, constrói quando brinca, quando aprende, quando produz, né, e a mídia está sendo uma das possibilidades dela se expressar, né. A gente vê no contexto da cultura digital, aqui alguns livros e publicações que traduzem as pesquisas feitas no grupo. E, então, nesse cenário, né, da cultura digital, que a criança, né, os jovens, os alunos, não estão mais sendo só leitores, né, e estão produzindo também, né, mas o que significa essa produção? Né? O que de fato produz, como, né, e a questão até de como que estão compartilhando nas redes, né, a produção responsável, né, o que significa uma produção responsável do ponto de vista ético, estético, educativo, né, como é que é essa produção? Então a gente vê que nessas novas tendências, essas velhas e novas mídias estão lado a lado, não em substituição, mas na convergência, como foi falado ontem. Né? E como essas mudanças na comunicação também vão implicar, né, nessas mudanças na mídia e educação, inclusive para pensar o próprio futuro. E a gente vê algumas rupturas nos últimos anos da pesquisa, que se há um tempo atrás a mídia, a educação estava mais voltada para crianças e jovens, agora ela amplia para pensar família, né, e outros espaços de educação informal. Também em todas as idades, né? Não só mais crianças, mas em todas as idades, aquela ideia de educação ao longo da vida. Né? E o terceiro, a necessidade de novos métodos para pensar e pesquisar essas novas formas textuais e multimídias, que vai, né, não só da análise crítica, que era uma grande ênfase da mídia educação nos anos 70 e 80, para pensar a produção e participação a partir daqueles direitos básicos da criança em relação às mídias, né, da proteção, provisão e participação. Mas o que significa essa participação? Né? Esse é o desafio também. E aí a gente pergunta, né, se são os novos paradigmas que estão sendo construídos para trabalhar essas novas abordagens daquilo que está sendo produzido. Né? Em que medida, né, esses temas recorrentes estão ao lado dos temas emergentes? Né? E se essas abordagens dos velhos meios são suficientes para captar a complexidade dos novos meios? Então, isso interpela os pesquisadores, os estudiosos, né, na busca
de responder, né, se de fato é um novo paradigma para resolver esses desafios, né, da centralidade das mídias, hoje, né, cada vez mais presente, mediando as relações, né, não só como instrumento, né, a gente sempre afirma a mídia como cultura, né, que está presente na vida das pessoas, mediando as relações, produzindo subjetividades, ou quem sabe pensar, então, essa nova mídia educação, se seria uma educação aos novos meios, ou uma nova educação aos meios. Alguns autores falam numa redefinição conceitual, né, numa correção desse paradigma. Outros até colocam em xeque esse termo, né, porque o novo nunca vai dar conta, né? Nova mídia educação, daqui a pouco já está velha, daí nova mídia educação, outra nova, enfim, a gente nunca vai dar conta, né? Então, pensado na mídia educação como uma própria postura, e no momento que ela vai ser a própria educação, né? Porque se o protagonismo das mídias e da comunicação, não existe educação sem comunicação, né? E como é que fica, né? Então, a mídia educação seria um patrimônio de todo, né, educador e comunicador. Né? Então, o Rivoltella até fala, né, da mídia, então, que a própria mídia educação vai se tornar a educação. Mas a gente ainda tem um longo caminho, né, para discutir. E aí essa concepção ecológica, né, que é trabalhar com todos os meios, sem perder de vista a dimensão da corporeidade, do lúdico, né, do estar, né, interagindo também em outros ambientes, né, a natureza. Então a gente tenta trabalhar com essa concepção e da convergência da educação, né, de condição de cidadania ativa. Né? Então, como ser cidadão ativo sem ser mídia educados? Né? Então, essa integração das mídias, não só como um tema transversal, mas permeando sempre em todo o processo educativo. E aí as novas estratégias para pensar as pesquisas com os novos meios. Por exemplo, os instrumentos da análise de filmes já não são suficientes para analisar outros meios, né? Ou, por exemplo, a narrativa e o gênero da análise fílmica não dá para se transferir ao pesquisar as narrativas do videogame, né? E aí também as próprias noções de audiência são limitadas para pensar o que acontece nas redes. Então, como que esses novos meios vão sugerindo também novas demandas do olhar do pesquisador e, consequentemente, de quem atua com a formação? E, mais recentemente, essa atualização do conceito no documento da Unesco, que hoje de manhã a gente viu a tradução que a colega fez, né, que no Brasil foi traduzido por alfabetização midiática e informacional. E também é uma nova tentativa, né, não mais uma tentativa de oficializar a presença curricular da mídia educação. E aí, nessas questões emergentes, tem a questão conceitual, que na reunião de hoje de manhã a gente discutiu bastante, né? Em que medida a gente, na nossa especificidade da cultura, né, brasileira, às vezes se detém, ou até perde tempo, entre aspas, com questões conceituais, que em outros contextos talvez sejam tratados de uma outra forma. Né? Então, além de toda essa questão conceitual, tem a questão das traduções que a gente tem que lidar. Né, e os vários conceitos, será que estão falando da mesma coisa? Em que eles se aproximam e aonde que eles se diferenciam? Né, o conceito de multiliteracy, de media literacy, de new media literacy, aqui eu deixei tudo sem tradução para não correr certos riscos. Né? As novas, né, new literacy, o próprio D, né, situated language, e aí as competências, né, midiáticas ou comunicacionais, audiovisuais, que a gente tem trabalhado ontem com o Inácio, vai trabalhar também, né, com o Ferrez. Os multiletramentos, né, ou aprendizagens formais e informais, que eu tenho discutido num projeto de pesquisa, e as literacias midiáticas, né, que a Gabriela também trabalhou ontem, né, apontando um pouquinho o que ela está entendendo, né, por esse conceito. Então, como é que a gente, o que a gente faz com tudo isso para chegar naquela expressão daquilo que a gente gostaria? Né? Qual é o nosso entendimento? Como é que a gente discute todos esses conceitos? Né? É uma questão bem complicada, mas que ajuda também a pensar as práticas e a intervenção. Então, essa natureza dinâmica da mídia educação, ela vai refletir não só essa relação de crianças e jovens com os novos meios, nos diferentes espaços, né, da educação formal e informal, mas também a própria fronteira de tensão entre os conhecimentos empíricos, as teorias mídio-educacionais. Alguns desses desafios são atualizados na própria pesquisa e na intervenção. Outros nas cartas, nos documentos, nas políticas públicas. Né? E ainda a diferença do contexto internacional e do local em relação a essas próprias cartas e documentos gerarem políticas públicas que sejam incorporadas, né, pelos sistemas de ensino.
E aí vou contar um pouquinho dessa pesquisa, formação e intervenção que a gente fez, então, sobre o uso das mídias, os consumos culturais de professores, né, e a formação para a mídia educação, que foi uma parceria que a gente fez com a Universidade Católica de Milão, eu fiz com os professores em Florianópolis, o Rivoltella fez com os professores em Milão, que buscava, então, mapear esses consumos culturais dos professores e as práticas, né, pedagógicas e as práticas no âmbito pessoal e profissional. Né, analisar a presença, né, desses temas da comunicação e da mídia educação nos currículos de pedagogia e identificar boas práticas e dificuldades que os professores enfrentam, né, e sugerir pistas para pensar a formação. E aí, então, foi um estudo longitudinal, que demorou 3 anos, e teve olhar e a presença dos professores, compartilhando, né, também essas pistas para pensar a formação, e essa é uma questão que é uma característica do nosso grupo, sempre essa parceria com as escolas e com os professores que a gente trabalha, e essa contrapartida, né, a gente pesquisa, a gente está na escola, mas a gente também vai fazendo a formação como um retorno, como uma devolutiva, né, do trabalho. E aí o tempo, né, estava falando antes com alguns colegas, é o tempo da pesquisa e depois o tempo da divulgação, e quando muitas vezes ela vai ser divulgada e socializada, muitas vezes já envelheceu, né, não só pela questão do artefato, que muda, né, quando a gente pesquisa tecnologia, isso muda muito rapidamente, mas aí permanece a questão do método, né, da metodologia, que a gente pode sempre estar pensando. E aí foi o livro lançado, então, ontem, né, no evento. Aí, nessas políticas públicas, né, para pensar como que essas questões no nosso contexto, né, tem o ProInfo, a gente foi pesquisando, que foi o programa de informática nas escolas, o programa Banda Larga nas escolas, o programa UCA, né, um computador por aluno, e aí a gente sempre se pergunta, por que é tão difícil incorporar a tecnologia de forma transformadora na escola? A gente vê, muda as tecnologias, mas as práticas continuam as mesmas, né, então o que precisa para realmente transformar, né? E aí o desafio, então, não só de explorar o artefato, mas de pensar nessa perspectiva cidadã. Não sei como é que está meu tempo. Tá, então deixa eu correr porque tem um videozinho aqui. E aí, nessa pesquisa, então, interinstitucional que a gente fez entre a UFSC, a Estadual de Santa Catarina, a UDESC, e a Federal da Bahia, a UFBA, sobre esse programa do UCA, que saiu um edital do CNPq específico para avaliar esse projeto, né, de um computador por aluno, projeto piloto que começou no governo Lula, e a gente foi, então, pensando desde a questão da gestão, né, de como negocia essa questão do Ministério, da Secretaria do Estado, do município para chegar na escola, né, e na escola a questão da direção, da coordenação, né, para chegar no professor e no aluno, e do ponto de vista das práticas pedagógicas, dos professores, e também dos alunos, o que eles fazem, né, com esse artefato. E aí, a gente discutiu essa pesquisa, até tem uma colega que discutiu conosco, a Adriana Bruno, né, quando a gente apresentou essa pesquisa em Salvador, em dezembro do ano passado, convidou alguns colegas para ler, né, esse relatório inicial e parcial para conversar conosco. Então, a gente vê essa retórica, muitas vezes, do discurso salvacionista, como se a tecnologia em si fosse suficiente para mudar, né, essa realidade. E a gente viu que também essa ênfase político-instrumental de certos programas não é privilégio do Brasil, né? Vários outros países que também trabalham com as políticas públicas acabam sempre tendo uma ênfase instrumental. A gente viu a dificuldade, né, da infraestrutura, da máquina, do acesso à rede, comprometendo o próprio modelo 1 a 1, né, porque o computador estragava, não tinha manutenção, então não era mais o modelo 1 a 1, ficava o modelo 1 a 4. Então, como é que você vai avaliar, né, um propósito se não dá essas condições? A questão também da formação, né, dos professores, que foi bastante, né, discutida, e a falta de diálogo dessas pesquisas com os próprios elaboradores de políticas públicas. A gente se pergunta, o que é feito dessas pesquisas que a gente faz na universidade? Né? E aí os colegas que estão elaborando essas pesquisas no governo, que até há pouco tempo estão discutindo conosco, mas que quando estão nesses lugares, parece que desconsidera tudo que é feito e produzido, né, dos estudos acadêmicos. Então, essa dificuldade que a gente viu também. A gente se surpreendeu muitas vezes com esse discurso, né, da competência dos alunos e dos professores, e coloca em xeque o conceito, né, do que é um nativo imigrante digital.
né? Então, está virando um clichê, muitas vezes um jargão que a gente precisa pensar. Em que medida a gente está se deparando realmente, né, com esse aluno que é realmente, se é ou não, né, entre aspas, um nativo digital e o professor um imigrante, porque não foi bem isso que a gente viu na nossa pesquisa e que, dependendo do contexto, essa questão fica bem, assim, a gente pode problematizar, para além das especificidades sociais, culturais e econômicas, né, e para além desse discurso da apropriação e empoderamento pela tecnologia, e a tecnologia é considerada como um fetiche. E aí, a necessidade, então, das múltiplas linguagens para pensar esses novos letramentos, essas novas práticas, né, e a relação entre aprendizagem formal e informal. Aí os desafios, de novo, né, diante de algumas competências que precisam ser melhor avaliadas, daí a gente já vai emendando sempre uma pesquisa na outra. Né, quando está fazendo o relatório, as questões que ficam emergentes, a gente já pensa na pesquisa futura. Né. A produção autoral e colaborativa e os conteúdos digitais. O que é, de fato, né, produzir, né, colaborativamente, como é que fica essa questão da autoria coletiva, né, com essas novas formas de produção, né. A questão dos conteúdos digitais, que também é uma lacuna que ainda precisa, né, ser pesquisada, e algumas metodologias que sinalizam possibilidades de trabalhar com essa perspectiva do microlearning, que a gente está apontando também na próxima pesquisa, os episódios de aprendizagem situada, e uma questão que a gente se deparou, que num contexto de fracasso escolar, como muitas vezes a gente se depara na escola brasileira, como pensar essas competências midiáticas num contexto onde as crianças e jovens nem o código escrito, né, é apropriado, nem consegue se expressar, né, dessa forma, e em alguns casos isso sugere, então, uma passagem da cultura oral para a cultura digital, o que nos desafia ainda mais, né, como trabalhar com isso, porque muitas vezes o professor dizia, não, nem adianta trabalhar com o laptop, porque a criança não sabe ler, não sabe escrever, só que ela pegava o laptop, né, e chegava lá e fazia pesquisa audiovisual no YouTube. Né? Então, como é que fica isso também? O próprio acesso às redes durante a aula, né? Essa questão foi muito discutida na pesquisa, a questão de filtro ou não, a negociação da regra, do limite, da combinação, né? Então, várias escolas foram resolvendo isso de vários jeitos, a gente discute bastante, né? E sugere, então, novas pesquisas, que daí tem essa que eu falei, né, que a gente está fazendo lá em Florianópolis, tentando articular já com essa pesquisa, né, da nossa pesquisa interinstitucional, coordenada pela Gabriela, né, as competências midiáticas nos cenários brasileiro e euro-americanos, que, por sua vez, dialoga com a pesquisa que o professor Inácio apresentou ontem, né, que coordena, e a perspectiva dessa atuação em rede, né, como forma de parceria, e pensar essa discussão no contexto, né, latino-americano e também de alguns países europeus. E aí os desafios, as perspectivas, né, dessa pesquisa, dessa originalidade também que traz, né, se tem a dificuldade de trabalhar com a diversidade, com uma equipe interdisciplinar, por outro lado tem uma originalidade própria e uma singularidade desse olhar da comunicação e educação, que a gente valoriza muito. Tá, já estou acabando. E essa especificidade, então, desses contextos, né, no Brasil, 6 instituições, como já foi apresentado, e do contexto internacional na rede, que é 9, agora já são 12 países, né, e problematizar, então, pensar essas relações, essas semelhanças, esses contrastes entre esses vários contextos em diálogo. Né, eu acho que esse é o desafio, né, essa é a tarefa, né, que a gente ainda tem que construir, pensando em inspirações possíveis e novas práticas, né, intervenções e pesquisas que vão se desencadear. Bem, aí agora, então, para finalizar, tem um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi uma entrevista do professor James Poldi, que veio na nossa universidade em 2012 por conta de um evento que a gente organiza a cada 2 anos, que é o Seminário de Pesquisa em Mídia e Educação. Então, poderia achar, por favor? E aí a gente, né, fez, então, ele participou do evento. É esse ali. Esse aqui. E aí um doutorando do nosso grupo fez, então, esse remix dessa entrevista com o James Poldi. Ah, pode deixar. There are a lot of countries today in which most people in that country can read, but in most countries and for the most of the history of literacy, lots of people have not been able to write.
why in history has writing been rarer than reading? Because writing is more dangerous. It means you produce the meanings. This is why when we talk about reading the world, we often define reading the world as actually rewriting the world. Not accepting as it was, but actually transforming and changing it, writing it, producing it. Digital media is a new form of literacy. It's a new way of creating meaning. And again, we face the difference between consuming and producing, that is reading and writing. Many people can consume digital media. They can play games, or they can watch movies, or they can text message and stuff. But not everybody can produce with digital media, make their own media. So today, the real power of digital media is when people know how to produce their own, not just consume what companies are giving. There are really four parts of this family that are really focused on production. That is, everyday people making meaning and not just accepting it. The first member of this family is what I will call collective intelligence. And how many of you heard of a video game called Fold-It? Well, Fold-It is not your typical video game. It's a game where everyday people, not scientists, fold proteins. They get a 3D picture of protein, and they try to see if they can fold it into the shape that protein uses in the body. Now, the trouble with proteins is they have their effect in your body. By the way, everything in your body is being affected caused by proteins. If they're not doing a good job, you're going to keel over and die right now. But they can fold into a billions of different shapes, only one of which is their important shape for what they do in your body. So scientists use supercomputers to run through as many shapes as they can to find the right one. People playing Fold-It have discovered the correct shapes for some very important proteins that scientists haven't been able to discover for 20 years. Recently, the players discovered the right shape for a protein that helps cause AIDS. The players themselves have published 2 articles in the journal Science, the most prestigious scientific journal in the world. In contest with the scientists using their supercomputers, the gamers usually beat the scientists in finding the correct shape for protein. Collective intelligence is a way of making a group of people smarter than anybody in it and smarter than experts. The second member of this family is called Fab Labs. Fab Labs are machines that act like printers, but they can print with any material. So, for example, you can print a 3D object using plastic. It prints it just like words, but it's printing an object. So one thing you can do with these machines is you can print with cells, the things in your body, cells, biological cells. You can print with cells, and right now there is a machine that will print human skin. Their goal is eventually to be able to print a whole organ like a liver. These machines can be used by everyday people in their own communities. Somebody invented a machine that prints with nanoparticles, atoms. So Fab Labs allow everyday people to manufacture stuff. They can even print buildings. They can build buildings. They'll eventually be able to print their own cars. That means manufacturing, making stuff, will become something communities can do, not just big industry. Okay, the third member of this family is what's called the maker movement. In the old days, think about it, you wanted to make a movie. You needed a lot of money, right? That's why Steven Spielberg could beat you every time. But today, there are digital cameras and digital machines that will allow an everyday person to make a movie that looks as good as anything Spielberg could make. A 12-year-old can use a computer to make an advertisement
that is better than any major company making it every day. Some years ago, in order to sell puts production, puts writing into everyday people's hands. We never did that with traditional literacy. We never made everybody a writer. But we have the capacity to make everybody a producer and everybody to be able to compete with experts. But we are, politically, there's a problem. Because if we only let the elite kids, the rich kids, produce, and have the poor kids consume, we will replicate what we did with traditional literacy. The people who can stop that from happening, who can be sure that this production, this rewriting of the world is in the hands of everybody, are educators. I can only think that Prairie would have been very pleased with the capacity of digital media to make everyday people producers of their own meanings. That's what he wanted to do with print, with literacy. He would have been overjoyed to see this power, and he would have said that's the power we have to be sure gets in the hands of everybody. Fechar, né? Claro que a gente poderia se debruçar horas e horas discutindo, né, certas questões aqui e também da própria metalinguagem do remix, né? Mas enfim, foi só para compartilhar uma questão que acho que tem tudo a ver, porque como o professor falou ontem, dos videogames, dessas novas possibilidades de produção e do papel, né, mediação de educadores e comunicadores. Obrigada. Gente, vamos passar a ouvir agora a professora Márcia Barbosa da Silva, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, já lamentando o pouco tempo, né, que a gente oferece para cada um, porque é bastante coisas interessantes. Você põe para mim? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Faculdade de Comunicação, aos organizadores do evento, ao programa de pós-graduação e principalmente a todos vocês que estão aqui hoje, porque vocês são o motivo principal da realização desse evento. E a gente fica muito feliz de compartilhar
todas essas sabedorias aqui, e eu estou assim, maravilhada de poder também estar aqui junto com essas pessoas que eu admiro tanto e que têm tantas coisas bonitas para falar sobre a questão da mídia e educação. Eu queria dizer que eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Juiz de Fora, porque tiveram representantes de vocês recentemente lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, num evento onde a Escola Estadual Antônio Carlos de Juiz de Fora foi vencedora na categoria Jornal Escolar. Então, a gente, quando teve a oportunidade de vir para cá, eu fiquei muito feliz. Bom, eu queria falar um pouco da minha trajetória. Eu sou paulista e lá eu fiz a minha graduação em pedagogia e foi durante a graduação que eu descobri o campo da mídia e educação. Depois que eu fiz o mestrado lá em São Paulo, surgiu a oportunidade de eu mudar de estado e de cidade. Eu fui para Ponta Grossa, uma cidade que fica assim próximo de Curitiba, no centro do estado. Fui para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Na universidade, a gente tinha um curso, era uma das poucas universidades que tinha um curso, dentro do curso de pedagogia, uma disciplina voltada para os meios de comunicação na formação de professores. Só que essa disciplina ela tinha uma característica muito instrumental. Mas, logo que eu entrei, um pouquinho depois que eu entrei, houve um evento que mudou um pouco essa característica, que foi a criação de um polo de educação à distância. Então, os meus colegas do curso de pedagogia, que olhavam meio feio quando eu botava a câmera na mão das alunas de pedagogia, eles começaram a ver diferente essa questão, porque eles tiveram que se colocar em frente às câmeras e começar a pensar essa relação entre mídia e educação. Então, eu trouxe aqui o meu olhar de educadora para a questão da comunicação. Muitas coisas, é engraçado quando a gente fala depois, né? Porque a gente pode ir cortando um monte de coisas da nossa fala, porque isso já foi contemplado por outras pessoas, né? Então, o que eu trouxe aqui para conversar com vocês hoje é, na verdade, um relato de experiência que tem muito a ver com a minha própria formação e com a minha própria experiência profissional. Eu fui professora de educação infantil e hoje sou professora de formação de professores. Eu formo outros professores. E, nesse contato, pensando há muitos anos sobre a relação da comunicação e da educação, eu percebo que, diferente do que acontece em muitos discursos sobre a resistência da comunicação dos professores em relação à comunicação, eu vejo que tem muitos professores que têm curiosidade de ver como trabalhar com a mídia dentro da escola, mas não tem essa informação. Não tem essa informação ou por questões de formação ou por outras questões relacionadas ao contexto da educação, porque a gente, dentro da educação, a gente é tão estimulado a fazer atividades, é um fazer tão contínuo, a gente fala que é uma produção em série. A gente faz uma atividade, depois outra atividade, depois outra atividade. O fazer do professor é atividades, atividades, atividades em ritmo de produção industrial. Então, a gente muitas vezes não tem tempo de pensar a nossa prática como um processo. E uma outra questão também é que a própria linguagem audiovisual ela é mal vista
tanto dentro da escola quanto dentro da sociedade. Por exemplo, se faltar um professor de matemática na escola e um substituto vier e der para os alunos lerem um texto, um conto do Machado de Assis, então os pais, os professores, o diretor pode dizer assim, não tem nada a ver com a matemática, mas está aprendendo alguma coisa, porque, afinal de contas, é um conto de Machado de Assis, um clássico da literatura nacional. Agora, se esse mesmo professor substituto, em vez de trabalhar com a matemática, for apresentar um filme, tipo Planeta dos Macacos, mas for pensar esse filme a partir de quais foram, como que a narrativa audiovisual foi construída, como é que essas temáticas estão impactando os alunos, e deu a sua aula, é capaz de um pai vir na escola e falar assim, olha, tem que tirar esse professor substituto aí, porque ele não ensina nada, só fica passando filminho para as crianças, né, para os alunos. Então, assim, não só dentro da escola, mas na sociedade, de uma forma geral, a linguagem audiovisual ela é colocada hierarquicamente inferior à linguagem escrita. E, no entanto, a gente está mergulhado na linguagem audiovisual. Tudo que a gente faz, como a Guadê falou ontem, né? Se você for pensar em todas as informações que a gente tem, mais de 90% hoje vem de fonte digital, né? Então, é preciso que a gente, desde criança, comece a pensar sobre essa questão do audiovisual. E o que eu trouxe aqui, pensando nisso, né, a gente foi pesquisar sobre qual que é o lugar do estudo da mídia na formação dos professores de uma maneira geral. E a gente percebe que, em termos de legislação, que é o que apoia o trabalho da gente dentro da universidade, para formar professores, ele não contempla a questão dos estudos da mídia e educação. Mas, se você for pensar em termos de formação continuada, a formação continuada ela é bastante direcionada para a questão da informática educativa. Tem vários programas de mídia e educação, mas que são, muitas vezes, recebidos ou vivenciados pelos professores de forma fragmentada. Ou seja, às vezes ele faz um curso que até é bacana, que ele aprende um monte de coisas, mas acabou o curso, ele volta para a escola, e aí quando ele vai experienciar com os seus alunos aquilo que ele vivenciou no curso, acontecem coisas com as quais que ele não tem outras pessoas com quem dividir, com quem conversar, com quem discutir, trocar ideias a respeito daquilo que aconteceu. Então, nós procuramos pensar formas de trazer para o professor que está querendo aprender mais sobre as mídias, partindo do seu cotidiano, partindo de coisas que ele normalmente já faz, e como é que a gente pode ressignificar isso, e como é que a gente pode trazer novas ideias para que ele trabalhe com a mídia dentro da sala de aula. Mas a gente quis fazer isso durante o curso, e não dar um curso e depois ele aplicasse sozinho, mas ele fizesse experiências de leitura da mídia no conjunto, em conjunto com os professores, fosse para a sala de aula, experienciasse isso que ele viveu no curso e trouxesse isso para o grupo, para discutir, para que ele pudesse ter, então, uma dimensão de processo e não uma dimensão tarefeira, que é muitas vezes o que acontece dentro da escola.
Então, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa experiência. Foi uma experiência. O que eu vou trazer para vocês é uma parte desse curso, não é a totalidade. Mas é a experiência que a gente fez com leitura de vídeo, focando na questão da imagem, né? Então, a gente estudou com os professores o filme Coisas de Pássaros, da Pixar. Fizemos uma análise da narrativa, de como foi feita a narrativa audiovisual, com auxílio da professora Sandra de Oliveira Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa pesquisa foi feita lá. Então, eles analisaram junto, né, os professores analisaram esse filme e depois a gente sugeriu como é que seria eles fazerem uma vivência como a que eles tiveram junto com as crianças. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é um pouco o que eles fizeram, tá? Eu vou começar com esse slide. Ah, que pena, não sei se vocês conseguem. Então, é porque esse slide ele vai contar a história do filme, depois eu volto para os outros. Então, foi assim, duas professoras, elas utilizaram aquilo o que normalmente acontece dentro da sala de aula, que é assistir um vídeo e pedir para as crianças fazerem um texto ou um desenho a respeito do que elas assistiram. E o que eu trouxe está misturado, são crianças de 4 a 8 anos que fizeram essas produções. Então, aqui, na verdade, assim, elas assistiram e o que elas representaram é o que elas lembram do que elas assistiram, né? Da imagem em movimento. O que eu acho super interessante nesse slide, nessa produção do Lucas, é que ele faz um storyboard. Eu não sei se vocês percebem, a história começa com a chegada dos pássaros pequenos, quando, de repente, aparece o pássaro grande, os pássaros pequenos se unem contra o grande, o pássaro grande, na segunda parte, né, do desenho, o pássaro grande ele vai tentar, né, se socializar lá com os pássaros pequenos, mas os pássaros pequenos vão fazendo um bullying com ele, né, e ele, de repente, escorrega e os pássaros resolvem picar, né, as pernas dele para que ele caísse. Só que quando ele cai, o fio solta e eles vão para cima e os pássaros pequenos perdem as suas penas, são arremessados e perdem as suas penas, e o pássaro grande começa a rir e tal. Então, eu queria que vocês percebessem aqui, olha, tem o quadro, está escrito do lado o 1, o 2, o 3 e o 4. Isso aqui é um storyboard, né? E o que dá a unidade do storyboard é o post. Então, aqui do lado, a gente encontrou, pesquisou na internet e colocou as cenas onde mais ou menos eles teriam se inspirado, o Lucas teria se inspirado para colocar aqui, para fazer aqui o seu desenho, né? Então, eu vou voltar lá no começo para mostrar. E esse desenho do Pedro e da outra criança que não colocou o nome, ele é de crianças de 4 anos. Aqui é interessante que eles também mostram, eu não sei se vocês conseguem ver daí, eles mostram detalhes. Eles têm 4 anos, eles viram em movimento e eles registram a expressão dos personagens. Eu não sei se vocês conseguem ver, esse personagem aqui, ele tem uma asinha que faz o aceno igual que essa figura aqui.
E as crianças de 4 anos, mas o que acontece é o seguinte, ele não reproduz exatamente o que está. Ele reproduz segundo a sua condição infantil. Ou seja, ele coloca um sol raiado, que é um elemento que aparece em todos os desenhos de criança e que não aparece no filme. Ele coloca as expressões dos pássaros, são expressões humanas, e que é muito comum no desenho infantil. Então, é interessante que a gente vê aqui um mix, né? Uma fusão entre a condição da criança, aquilo que é natural do desenho infantil, como o sol e essas expressões, mas também uma atenção muito grande a respeito na representação que ele faz do filme que eles assistiram. Bom, esse daqui é lindinho. Eu posso pedir para você? Mas não agora, pode sentar. Então, esse daqui é apaixonante. A gente, quando lida com criança, a gente acha tudo lindo. E eu acho esse lindo porque ele tem uma imprecisão no traço que dá uma flutuação para o desenho. Normalmente, a gente olha isso daqui e fala assim, o cara não sabe desenhar direito, a Valéria não sabe desenhar direito, mas é justamente essa imprecisão que é a boniteza do desenho dela. E ela tem, não sei se vocês conseguem ver aqui, olha o bico e os olhos. Ela coloca o bico e os olhos em destaque. E é a mesma coisa que o desenhista faz. Quais são os elementos de expressão dos personagens? O bico e o olho. É isso que dá a emoção dos personagens. E ela capta isso e coloca de vermelho, bem forte, bem vivo. E os olhos, eles são bem fortes e bem expressivos, né? Vixe Maria, eu achei que ia dar tempo. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Então, a Júlia, ela faz também um roteiro, só que ela pontua muito aí. Pode passar para o outro. Então, esse daqui é um dos meus preferidos também. Ele faz uma narrativa que, diferente da Júlia, da anterior, que ela vai falando, ela fala todos os itens da história, mas ela vai pontuando tudo com aí. E esse menino, ele vai utilizando outras marcas mais interessantes. Era uma vez, de repente, depois se aproximou mais ainda. Então, essas marcas, elas dão um suspense. E isso pode ser colocado pelo professor. Por exemplo, ele pode ler assim: era uma vez uns pássaros brigando num poste, de repente apareceu um pássaro muito grande. Tá? Ou então, ele pode devolver para os alunos essa questão do suspense, lendo assim: era uma vez uns pássaros brigando num poste. De repente, apareceu um pássaro muito grande. E eles iam pensar que ia comer eles. Depois, eles fizeram careta. Eles ficaram com raiva dele. Eles se estranharam com um olho grande. Depois, o pássaro se aproximou. E depois, ele se aproximou mais ainda. Quando você devolve isso para a criança, isso que ela fez, e foi uma apreensão não intencional, pode passar a ser intencional.
E ela pode usar isso em outros momentos. Deixa eu ver, pode passar. Esse daqui eu só queria destacar o título: A Trama dos Pássaros Pequenos e a Esperteza do Grande. Para mim, ele não precisava escrever mais nada, só esse título já é uma história de cordel completa, né? Pode passar. Esse é o que eu já falei. Ah, esse eu adoro, mas não vou poder falar muito, porque assim, ó, olha que coisa linda isso daqui. Um é os pássaros antes, né? E o depois da queda. Olha que coisa linda esses daqui. A cara de estrupiado que eles estão, né? E esse daqui é um dos meus favoritos. Só tem os favoritos aqui, né? Porque, olha que poético que é esse. Ele está diferente dos outros, ele traz uma cor que lembra um pôr de sol. Ele desenha muito bem, esse pássaro aqui, ele é muito parecido, né, expressivo, parecido com o desenho. Parecido em termos de expressão, não em termos de traço, mas ele mostra esses 3 pássaros num ângulo que não existe no filme e que dá para o desenho uma dimétrica que para mim é maravilhosa. Então, assim, o que... pode passar. Ih, não acabou? Acabou? Não. O que eu queria dizer é o seguinte, que isso foi mostrado para as crianças depois, junto com... foi discutido com as professoras levaram essa mesma discussão, mostraram para as crianças e colocaram em exposição na biblioteca. Essas 2 meninas, elas não tinham ido no dia, e elas, pode passar, quiseram desenhar e escrever um texto. Eu achei interessante porque o mural mostra o nosso conhecimento, o nosso jeito de pensar. O mural também mostra o nosso jeito de desenhar e como a gente desenvolve a nossa pintura. Nossa história, nessa história eu não sei muito bem como ela é, porque eu não estava no dia, eu tinha faltado. Mas pelo que vi lá no mural, me impressionou. Porque crianças pequenas terem um conhecimento tão grande surpreende. Eu sei que emociona as professoras e as funcionárias, até a gente que é criança. E é só isso que eu tenho para falar. Eu achei interessante porque é muito legal essa ideia de mostrar o nosso trabalho através do mural. E o filme Coisas de Pássaro. Mostra coisas e imagens, mostra coisas ou imagens, só que só pode ser vista e não escutado. O filme não tinha diálogo. Também pode mostrar alguma realidade, algum ensinamento, mas se não prestar atenção, não vai aprender nada. Isso daí já é a voz do professor falando pela criança, né? Então, eu vou passar esse rápido, porque eu quero colocar... Pode passar. Eu quero o outro. O outro. Então, eu queria só colocar, porque é muito... Eu fui cortando, achei que ia dar tempo, mas os 5 minutos já acabou faz tempo, né? Então, assim, olha, eu queria colocar que os princípios da proposta, ela vai além dessa questão da imagem, foi feita coisas com sons, enfim, né? Então, os princípios da proposta são pensar, trazer, né, num patamar, numa das camadas, o conteúdo, do que se trata a história, o que está sendo visto. No outro patamar, a linguagem, como é o que está sendo mostrado, de que forma, quais as formas de combinar os elementos para construir as narrativas. Então, em alguns momentos foram falados com as crianças a respeito dos planos, dos enquadramentos, né? E elas vão, nas suas leituras, localizando isso. A técnica, como foi feito para mostrar daquele jeito? O que é preciso para que a gente mostre o que a gente quer? A apropriação, como posso fazer igual? A imitação como um procedimento
ou percorrer os mesmos caminhos já trilhados por outro favorece a apropriação das linguagens midiáticas. Às vezes o pessoal acha que copiar, imitar é alguma coisa ruim, mas não necessariamente. Pode ser também uma forma de se apropriar daquela linguagem. A gente viu que mesmo as crianças, né, quando imitaram o desenho, colocaram coisas que são da sua própria realidade. Por fim, a criação. Como fazer diferente? A apropriação crítica pode levar à experimentação de outros possíveis, ou seja, não só de expressar aquilo que já está posto, mas aquilo que eu quero dizer do meu ponto de vista. A audiência. Como os outros percebem o que eu fiz? Quando colocou lá na biblioteca, eles, né, ficaram alucinados. Não era só alguma coisa dentro da sala de aula, mas a escola inteira estava comentando aquilo que eles fizeram. Como os outros, a audiência, como os outros percebem o que eu fiz. Como os outros percebem o que eu fiz, dá uma outra dimensão àquilo que eu tinha pensado no momento em que eu estava fazendo. A circulação, como eu me percebo através da visão do outro. E essa coisa da circulação, eu acho que ainda é pouco explorada. Ela precisa ser melhor pensada. Como, aí a cidadania, como eu participo do circuito comunicativo? Qual é a minha responsabilidade nas comunicações que eu produzo, né, e que eu faço circular? Então é isso, gente. Correndinho, mas é isso. Gente, vamos passar então agora para a nossa colega Soraya Vieira. Vai falar aí mesmo? Boa tarde. Bem, eu vou ser bem objetiva, porque o nosso tempo já foi avisado ali, nós estamos com o tempo contado. Então, eu vou direto ao ponto. O que eu vou apresentar aqui, logo... Bem, o título da nossa fala, ela é muito substancial e sintética do processo que nós vivenciamos nesse trabalho, que foi um produto, né, dois produtos, aliás, que nós desenvolvemos junto ao Núcleo de Produção Audiovisual do PET, né? E descobrir a linguagem audiovisual, aprender e cooperar, né? Então, esse foi o nosso foco, né, do grupo que estava envolvido, nesse trabalho. Foi um número de 21 pessoas, né? 21 ou 23? 21 pessoas. Esse trabalho teve o apoio da FAPEMIG na compra dos equipamentos, porque um pouco diferente aí, eu penso, né, pelo que eu estou vendo aqui das falas, os educadores se preocupam mais com o processo, né? Nós, da comunicação, nos preocupamos também e sobremaneira com o manuseio dos meios, né? Porque para nós a competência técnica faz a diferença mesmo durante assim, o processo, né? E vocês vão perceber isso em um videozinho que a gente vai apresentar, que a gente chama de mini narrativa. Então, aprender e cooperar foi o nosso objetivo. Durante o processo todo, né, que durou praticamente um ano, né, a gente desenvolveu primeiro um trabalho aqui no PET, que tem os bolsistas do PET, que era um número de 12. Dentre esses 12, quantos ficaram conosco, João? 6 alunos, né? Inclusive, eu estou falando aqui, mas, na verdade, esse trabalho é fruto de todo esse grupo, né? Então, nós tivemos muitas discussões como fazer esse trabalho junto aos jovens do ensino médio,
de escolas públicas de Juiz de Fora. Né? Ele está caindo. Então, uma das discussões que a gente tinha no grupo era qual a metodologia que a gente vai usar para conseguir extrair as competências que já existiam e já existem, né, junto aos jovens, inclusive também no manuseio dos meios, né, e como a gente também, porque nós não queríamos ser um transmissor, né, a gente não tinha essa ideia de jeito nenhum. E isso foi assim, foi um ponto de debate entre nós. E então a gente tinha, passa para o método. Isso. A nossa metodologia final foi a seguinte, né, que nós chegamos a essas palavras-chave. Mostrar, fazer e refletir. Né, esse foi o nosso foco, né, em que os próprios alunos, os próprios bolsistas, né, vamos chamar assim, bolsista do PET, eles é que proporcionavam as oficinas, né, porque nós tivemos alguns encontros, primeiro dentro do grupo, e depois nós fomos para as escolas, foi um trabalho difícil, viu? Ó, educadores, vou dizer uma coisa, viu? Dentro das escolas há uma dificuldade tremenda, né, da gente conseguir organizar os professores conseguirem se auto-organizar e conversar com os alunos. Então foi um processo demorado e é difícil. Né? Então a gente encontrou muitas pedras aí no caminho, mas a gente conseguiu aí, depois, entrando em contato com 3 escolas aqui, nós conseguimos ficar a princípio com 12 alunos. Né? E depois o grupo foi reduzindo um pouco. Mas nós obtivemos, eu vou falar um pouco do desenvolvimento, mas nós obtivemos alguns resultados insatisfatórios. Então, a gente tinha alguns objetivos, tá? Dentre eles, a gente queria trabalhar a linguagem audiovisual e suas competências, obviamente, junto a esses jovens, e queríamos que esses jovens, depois que passassem por essa troca conosco, eles fossem um continuador, né, dessa linguagem, né, da linguagem audiovisual. Né? Porque dentro do próprio grupo existiam pessoas que queriam trabalhar mais a linguagem cinematográfica, né, devido a toda a forma de expressão que a linguagem cinematográfica traz. Alguns outros queriam trabalhar mais a linguagem do documentário, né? Aí existem vários tipos de documentário, nem vamos entrar nessa discussão, que não é esse o foco, mas existia aí essas questões, né, que a gente discutia sempre depois dos nossos encontros, que aconteciam na Casa de Cultura. Não acontecia nem aqui na universidade, em algum momento a gente trouxe, em alguns momentos nós trouxemos esses jovens que são do ensino médio para a universidade. Mas isso aconteceu na Casa de Cultura, né, que é uma casa aqui que a universidade fomenta, né, que é gerida por alguns cursos, né, parece curso de serviço social, curso de... Quais são os cursos, gente, que eu estou aqui há menos tempo? Serviço social, comunicação, obviamente. Sim, mas tem, eu acho que é mais ligada às ciências humanas, né, que gerencia aí essa casa, ok. Então, a gente desenvolvia esses trabalhos lá porque era um lugar central também, porque há muita dificuldade em transportar esses jovens. Então, tem muitas demandas que a gente foi tentando solucionar, inclusive o transporte desses jovens, né, a falta de dinheiro, né, falta de pasta para trazê-los, né, para eles se locomoverem, e a gente pagava esse transporte, ok. Então, o nosso objetivo era o aprendizado e a troca de vivência, né? Aprender e cooperar. Isso aí era um ponto pacífico entre nós. Tá, então, feito isso, feita a seleção dos alunos que iriam, né, queriam trabalhar junto conosco, nós começamos a desenvolver aí esse método. E nós promovemos 10 oficinas, né? As oficinas, eu não vou entrar em detalhes, mas as oficinas giravam em torno de enquadramento, luz, câmera, áudio
depois edição, né? A gente trabalhou um pouco com edição não linear. Quais as outras oficinas? Roteiro, a decupagem, né? Que foi um momento muito interessante, né? Porque a gente também tinha em mente, e isso foi um ponto também muito discutido, se nós faríamos um produto, né, um produto final, vamos dizer assim, para consagrar todo o trabalho. Tá, enfrentamos isso e fizemos um curta, né? Mas antes disso, eu gostaria até de apresentar o pacote, né, que foi assim para nós, né, foi assim um resultado que foi ali imediato, né, e fruto desse improviso, né, e em que eles estavam aprendendo, assim, experienciando, eu prefiro essa palavra, experienciando, né, o áudio. E então a gente teve esse primeiro resultado que me agradou bastante, né? Então vocês vão ver que é uma mini narrativa, que a gente chama de uma mini narrativa, e depois fizemos uma narrativa. E eu vou falando enquanto ele está colocando. Então, a gente teve esse primeiro resultado e depois nós trabalhamos toda uma produção, né, para fazer esse curta. E como que veio esse tema, né, o tema bullying, né, foi o tema que eles escolheram trabalhar. Isso foi dentro de uma discussão que a gente tinha com esses jovens também e chegamos ao bullying. E aí eles já tinham passado por todo esse trajeto, né, todo esse trajeto de como se faz um roteiro, como se decupa um roteiro, para se criar essa narrativa que foi o bullying. Mas esse é o pacote que a gente vai ver agora. Isso. E a partir dessas questões que a gente tinha abordado, a gente vai criar o roteiro, pensar nos planos, na decupagem de toda a cena, e isso para fazer a gravação era o gênero suspense. Então, a gente pensar no roteiro, vai praticamente criar imagens que transmitissem a sensação de suspense. Então, todo o trabalho aí de técnico, de mexer com a câmera, tudo foi feito pelos alunos. Já tinha feito 4 oficinas e nesse ponto a gente fez coisa totalmente livre para tentar aplicar o que a gente debatido até então. Eu acho que é a imagem mesmo. A qualidade não está boa, eu acho que o projetor sempre.
e não tem som porque a gente foi muito pouco equipamento, tem como esperar equipamento para ter até então, a gente não tinha muita videografia. Sem equipamento de áudio nenhum. E até para não complexificar tudo, para trabalhar mais a questão da imagem, do plano, e não da áudio desse nessa imagem. É interessante, como é que eles conseguiram trabalhar bem? Eles conseguiram transmitir bem as coisas então, no Instagram deles, não tinha dados nenhuma das como transmitir por exemplo, quando o personagem, o homem abre a porta, você tinha que pôr. São todas as questões que eles pediram foram eles que tentaram. Se eu falar para eles, eu não podia dar uma experiência mais. Eles se trouxeram. O cara estava perguntando dela se ia fazer alguma coisa, ou não, ou eles deixaram de Então, assim, esse respeito existia de uma forma muito clara, né, para a gente que nos dispusemos a fazer esse trabalho, quanto eles também, né? Então, essa troca de vivência, eu acho que ela foi muito próspera, né? E depois, continuando aí esse desenvolvimento, e tudo dentro dessa nossa metodologia, né? De ouvir, ver, fazer, mostrar e refletir, porque foi o que foi usado durante o processo. A gente mostrava, né, algumas imagens de filmes, né, algumas cenas, e depois se falava sobre essas cenas, eles iam e faziam, né, pegavam dentro mesmo da Casa de Cultura, eles iam e desenvolviam, realizavam. A gente voltava para um espaço fechado, que a gente chama de sala, vamos dizer assim, e cada um falava um pouco por que estava fazendo daquela maneira, né? E também nós que participávamos, assim, entre aspas, né, como coordenadores também, a gente se incluía no processo, né? Inclusive as primeiras oficinas foram feitas conosco, né? Nós íamos para a rua e fazíamos os planos, né, para vivenciar também esse próprio método que a gente estava tentando experimentar. E depois disso, a gente passou por outras oficinas, né? Eu vou correr um pouquinho, que ela também estava me olhando. Então, aí a gente passou por outras oficinas e que as coisas foram crescendo, né? Foi num crescente até a gente chegar também na produção, como que se fazia uma produção. E os meninos participaram aí da produção, foi até uma produção grande, eu acho que nós fomos muito corajosos, né, de querer fazer aí a verdade seja dita, né, de fazer aí um curta, né, mas eu acho que a produção foi muito bem feita, nós não obtivemos uma qualidade no produto final, né, isso fica claro para nós. Depois nós tivemos aqui para o grupo também oficinas, até o Xanxão, o Alexandre aqui participou também dessas oficinas, porque aí a gente fez a crítica do próprio trabalho, né? Ou seja, nós sendo objetos também aí da literacia, né? E então a gente partiu para fazer essa realização do curta, que tinha vários sets de filmagem, foi difícil, a gente sem dinheiro para fazer, mas conseguimos realizar, e aí nós tivemos que ser atores, né, nesse processo também, porque a gente não tinha preparação de ator, não tínhamos atores, então nós mesmos fomos atores aí nas cenas. A gente vai mostrar só um pedacinho desse trabalho, que era o bullying,
né, que é um motivo aí de muita preocupação dos pais. Os pais também se integraram aí no processo, né, inclusive depois a gente devolveu, pronto o curta, a gente devolveu isso para a sociedade ou para a comunidade, como quiserem chamar, na Casa de Cultura. Chamamos os pais, as escolas e fizemos a apresentação desse trabalho. E para nós foi muito motivante a resposta que nós obtivemos, né? Os meninos estão aqui, que participaram do processo, né? Estou vendo aqui a Cris, estou vendo aqui o João, a Thalita e vários outros que participaram aí desse processo. E foi muito gratificante, porque as famílias deram esse retorno e falaram, olha, como foi importante para os jovens, esse foi um dos resultados, né? Participarem disso. Né, isso ampliou muito o horizonte deles na própria escola, e isso ajudou a convivência na escola, né, porque a gente trabalhou com escolas centrais, e escolas, assim, não digo de periferia, porque as escolas que a gente trabalhou foi a Duque de Caxias, para quem conhece, é uma escola aí, vamos dizer, de classe média, gente, né, o Grupo Central, né, que também traz alunos aí de todos os bairros, por isso que a gente trabalhou com essas escolas, né, e também tinha uma outra escola que seria o Instituto de Educação, mas eles estavam assim completamente desorganizados dentro da escola, então não foi possível aí essa participação. Então a gente vai mostrar um pedacinho, porque ele tem 15 minutos, eu acho que as meninas aqui me matam, e o Ferrez ainda vai dar uma palestra. Se eu ocupar 15 minutos, já me degolo. Mas eu vou mostrar um pedacinho do Transição, né, que tinha a ideia de trabalhar com 3 tempos, Cris. 2 tempos, né? E vejam bem, esse roteiro que eles escolheram já era um roteiro que tinha, vejam bem, tinham várias, a gente trabalharia com várias épocas e como transpor isso para a linguagem audiovisual. Então, a gente vê essas passagens no filme, né? A gente tentou fazer o melhor nesse sentido. Isso aqui está muito pesado para cá. Mas não vamos falar deles, não, eles mesmos descobrem. Na hora da prática, a gente viu quais são as dificuldades que a gente vai com isso. Um aluno do grau, assim, a gente também, só estudante, também não tem uma formação de história no audiovisual. Então, a gente vai colocar para vocês, só para vocês, assim, Eu podia colocar a primeira e aquela da briga na escola. Aquela da briga na escola. a primeira, assim, é interessante ver como é que esse trabalho, quantos foram pensados por ele, comigo, e a partir do desenvolvimento a partir dos últimos dias, a gente, em reunião ali, a gente entendeu que talvez não tivesse sido a melhor ideia de então a gente
João, depois você coloca aquele finalzinho, que é o documentário deles próprios falando sobre o bullying, que talvez interesse os educadores. Gente. A arte, por exemplo, também ela foi toda feita pelos alunos. A arte está na casa do filme. Grupo onde as pessoas te ouviram mesmo no salão. Essas coisas assim, que eu não precisava passar por isso. Ele falou aqui. Que fácil. Que ele estava sofrendo bullying aqui na escola. Mas esse assunto agora isso aí é não vi no mesmo não falou nada sobre isso. Gente, calma aí, vamos organizar. Eu sei que é de interesse de todo mundo essa conversa, a gente resolver isso. Mas é o seguinte, eu estou aqui há pouco tempo na direção da escola, e desde que eu entrei, essa questão do bullying, da chacota, tem sido reincidente. Infelizmente, alguns dos filhos de vocês estão tendo problemas mais graves. Como a Márcia estava falando aqui... Não, peraí. Assim, acho que tem que se conversar antes de qualquer coisa. Tem que estar havendo um certo exagero. Né? Isso é coisa de criança, é coisa mais natural do mundo. Quem da gente que, quando era criança, estava jogando bola, não, né, brincava com alguém, falava alguma coisa... Eu concordo com ele. Eu acho, assim, que é uma coisa, uma preocupação excessiva, a gente aqui. Depois que isso surgiu na mídia, agora todo mundo só fica preocupado com isso, mas a verdade é que sempre existiu. Brincadeira é sadia, é bom para o desenvolvimento das crianças, eles têm que aprender mesmo a se virar sozinhos. Eu sou contra a violência, mas a partir do momento que a gente fica aí tomando as dores dos nossos filhos, interrompendo, sabe? Eu acho que eles têm que deixar solto mesmo, porque senão que tipo de adulto eles vão se tornar? Você aí que começou a discussão falando do seu filho, você não acha que está havendo um exagero? Olha, Raquel, na verdade, eu não penso dessa forma, não. Eu até já mudei bastante a forma de pensar esses problemas, sabe? Podia colocar no finalzinho que os meninos falam sobre o... Oi, garoto, qual é teu nome? Reginaldo. E esse nome horrível, cara? Reginaldo, cara? Reginaldo. Que porcaria de nome é esse? Ridículo. Nem deve ser daqui, né? É ridículo. Cima do arte, digo pra vocês, seu animal. Olha só. Querendo me esmagar. Que isso? Sai, moleque! Olha o que você fez no meu braço, seu vacilo. Vai. Aí, seu imbecil, agora você aprende a mexer mais com a gente. Vambora antes que a professora chegue. A sequência em que o personagem principal está sofrendo bullying, todos esses meninos aí são os alunos que participaram lá com a gente. Eles que atuaram, eles que... E aí, quando a gente terminou essa produção, a gente foi apresentar para eles, a gente sentiu necessidade, eles próprios sentiram, de incrementar. A gente achou que estava faltando alguma coisa, assim. A história estava fechando, tinha um sentido, mas a gente achou que faltava alguma coisa para passar a nossa mensagem mais efetivamente. Então, o que os alunos mesmos propuseram foi da gente fazer uma sequência de entrevistas com pessoas, uma espécie de documentário com pessoas que já tivessem sofrido ou praticado bullying. E aí a gente chamou a família dos próprios meninos envolvidos lá para dar esses depoimentos. Eu vou colocar algumas... Mas você também tem um medo de sequência. As pessoas acreditam que para se encaixar
Rodando. Pode falar uma ação, você mesmo aí. Ação. Muitas das vezes, na adolescência, as pessoas acreditam que para se encaixar em um grupo, é necessário suportar tudo aquilo que o grupo meio que diz para você poder ficar nele. Eu já sofri bullying entre amigas, às vezes por não ter uma roupa igual, ou não poder fazer um corte, um penteado da moda e tudo. E isso é meio que difícil, porque você tem aquele medo de se afastar, o medo de ficar sozinho, mas você também tem o medo de se reprimir, falar a sua opinião, e às vezes incomodar ou desagradar alguém. Você tem que se encaixar num grupo onde as pessoas te aceitam pelo que você é, não pelo que você tem, ou pelo que você pode fazer em relação a dinheiro, essas coisas assim, que eu não precisava passar por isso para ser aceita por eles. Então, depois que a gente fez todo esse trajeto, a gente chega a alguns resultados aí, que a gente sintetizou da seguinte maneira. Nós conseguimos, né, com esse trabalho, estreitar o laço, né, da universidade com a sociedade, ou seja, com algumas comunidades, com essa comunidade, né. Nós conseguimos aí trabalhar, eu acho que essa dimensão, né, dessa mais tecnológica, e também a gente criou um grupo no Facebook, né, onde a gente se comunicava sobre como que seriam as próximas ações, né, para a realização do audiovisual e dos nossos encontros, e funcionou muito bem o meio digital para isso. E depois também, eu acho que o principal é que a gente conseguiu, assim, a promoção da cidadania, né, que eu acho que é uma questão muito importante, principalmente hoje, né, em que a gente vive numa sociedade muito individualista cada vez mais, e mesmo entre os jovens, a gente, né, como que os grupos têm se degladiado, né, dentro das escolas, principalmente das escolas mais pobres, vamos dizer assim, né. Eu digo isso porque eu tenho irmãs que trabalham junto aí ao ensino público aqui na cidade, eu ouço coisas que eu não daria conta se eu fosse professora dentro de alguns ambientes que tem aqui em Juiz de Fora. Bem, mas dito isso, eu acho que foi muito positivo o trabalho, inclusive aí a gente já dentro da rede, né, para trazer aí também como que vai ser esse trabalho daqui para frente, a gente está aí com contato com a própria Duque de Caxias, com a Escola Antonino Lessa, que já é uma escola mais afastada, né, e que a gente vê outros tipos de problema, para começar a desenvolver aí, fazer esse diagnóstico, né, a princípio fazer um diagnóstico dessas competências, como que elas estão, e depois também a gente entrou com outro projeto, né, Gabriela, na FAPEMIG, para poder também estar trabalhando essas oficinas e as competências também dentro das escolas. Então é isso, eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? E o vídeo está aí à disposição e vai estar também no YouTube, a gente não teve tempo ainda de fazer isso. Obrigada. Ela vai explicar. Tá. Ô, gente, eu tenho duas notícias. Uma má e outra boa para vocês. A má que, infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer debate, por causa do adiantado da hora. E a boa notícia é que a gente vai fazer sorteio de livros, né? E a Gabriela vai explicar para a gente como é que vai ser esse sorteio. Boa tarde, gente. Nós ganhamos da professora Marta Prata Linhares um relatório que foi publicado pela Unesco, que se chama Alfabetização Midiática e Informacional. Ganhamos alguns exemplares, né, para o nosso grupo de pesquisa,
E nós resolvemos, então, fazer um sorteio aqui entre vocês de 5 exemplares, porque eu acho que é um trabalho super interessante, que, na verdade, esse trabalho foi feito pela Unesco e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro traduziu para o português, né? Então, a Letícia vai sortear, a gente fez porque as inscrições são feitas naquele sistema Integra, né? Então, a ordem da inscrição foi a ordem que vocês foram pagando e a gente foi aceitando as inscrições. Então, a gente numerou de 1 a não sei quantos, que eu nem sei quantos que deram no final, e a gente vai fazer um sorteio. Espero que as pessoas sorteadas estejam 87. Aqui, senão a gente sorteia mais um, tá bom? A Letícia vai fazer, então. Eu vou pedir a Mônica para me ajudar aqui, para não ser responsável sozinha, tá? São 5, né, Gabriela? 3. Número 3, Alexandre Alvarenga. Agora a Márcia. 9. Karime. A Karime tá aí? Não? Então a gente sorteia outro, né? Ah, que dó, tadinha da Karine. Quem mandou? Perdeu. 73. Vamos ver. 73. Tereza Neves. Você tem muito livro. Vamos lá, Soraya. 47. 47 mesmo? Laura Rezende. Faltam 2. Tiraram. Fala. 41. Vamos ver. João Amaral. João Vila. Cadê ele? Gente, ele estava aqui o tempo todo. Não. 79, vamos ver. William Gonçalves. Eu vou tirar o último, hein? Vamos ver. Eu tiro meu nome. É muito legal. 37. Janaína Nunes. Ele é aluno do mestrado. Tá brincando. Os dois da graduação que foram sorteados não dá. Mas o João, a Karine tem visto pouco, mas o João também. Agradecemos a presença das professoras Mônica Fantin, Márcia Silva, Soraya Ferreira e Letícia Torres e convidamos a retomarem seus lugares na plateia. Teremos agora uma pausa para o coffee break, que acontece na sala de diagramação da Faculdade de Comunicação, e retornaremos em 30 minutos com a palestra Competências Midiáticas, Dimensões e Indicadores, ministrada pelo professor João Ferrez, da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, e mediada pela professora da UFJF, Gabriela Borges.